O Asian Times fez uma matéria dizendo que uma nova ordem mundial já chegou. Será mesmo? Olha o que eles propõem aqui. Eles propõem que aqui que está Xi Jinping, aqui está o Putin, aqui está o Kim Jong-un, e eles já são formadores dessa nova ordem mundial, que é centralizada, que é fundamentada, que é balizada na China. Não sei se concordo com isso. Eles colocam, Estados Unidos ainda tem um papel importante nisso, mas uma nova ordem mundial já começou e à medida que se desenvolve, será cada vez mais diferente daquela que está substituindo. Bom, as ordens mundiais. Aqui eles pegam a data de 1915 a 1915, a data de 1815 a 1880, quando o Reino Unido foi indiscutivelmente a principal potência mundial, o grande império mundial. Depois de 1880 a 1945, houve várias potências que desafiaram o Reino Unido como sendo a principal potência mundial. No caso, os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, e isso fez com que terminou na Primeira Guerra Mundial e logo a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido já não era a principal potência mundial, nem era assim das grandes potências mundiais, senão que o mundo se dividiu em duas grandes superpotências. De um lado, os Estados Unidos da América, representando o mundo capitalista, e de outro lado, a União Soviética, representando o mundo socialista. E assim foi, um mundo bipolar. Veja bem, se aqui de 1815 a 1880 o Reino Unido era a principal superpotência, nós estamos falando que neste momento o mundo era unipolar. Com vários desafios e outras potências aqui entrando, o mundo virou multipolar. Agora, com o final da Segunda Guerra Mundial e a criação apenas de duas superpotências, o mundo ele se transforma em bipolar, que é o que vai acontecer. Tem um mosquitinho chato aqui. Que é o que vai acontecer até 1991, no qual, quando cai a União Soviética, aí o mundo se torna unipolar novamente, com os Estados Unidos mandando em tudo sozinho. Então o que eles defendem? Eles defendem que os Estados Unidos foi esse grande império que fazia o que bem queria até 2008, de 1991 até 2008, até aparecer outras potências, crescerem outras potências que desafiam os Estados Unidos. Porém, enquanto os Estados Unidos foi se consolidando como esse império, a partir de 1945, ele criou várias organizações, como a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, organizações multilaterais que terminaram por o favorecer, porque exercia através dessas organizações o seu poder. Eu diria até que a criação da ONU é uma forma dos Estados Unidos de afiançar o seu poder nessa nova ordem mundial. Organizações hoje que praticamente o Trump está dizendo, não me importa com essas organizações, não quero saber delas. Por exemplo, a OMC, o Trump está fazendo todo a sua guerra tarifária com o mundo, sem se importar com a OMC, por fora da OMC, de forma unilateral e não mais multilateral, como se costumava fazer. Então, nessa transição que nós estamos passando, essas organizações que os Estados Unidos criaram depois do final da Segunda Guerra Mundial estão perdendo importância. Talvez seja um dos sinais de que o mundo realmente está em transição, de que a polaridade possa estar mudando. E eles colocam, não durou muito, então, essa unipolaridade dos Estados Unidos. O que ajudou ela a cair foi a guerra contra o terrorismo, o fiasco na invasão do Iraque, do Afeganistão e a crise financeira de 2008, que até o momento é a maior crise financeira do nosso século, até o momento, que fez com que minasse a confiança e a força dos Estados Unidos. Isso fez aparecer outras fontes de poder e neste novo mundo multipolar, segundo o Asian Times, há 4 fontes distintas de poder. E para eles, os Estados Unidos continua sendo uma dessas fontes de poder, porque ele ainda tem uma presença militar global,
muito forte. Só que assim, isso tem um custo excessivo para os Estados Unidos, que ele e agora está transferindo para os seus aliados, fazendo com que os países aliados dos Estados Unidos no leste asiático e na Europa investam mais, gastem mais com a área, com o seu setor militar. E na ordem unipolar, os Estados Unidos também promoveram um acordo de livre comércio, ou seja, vamos todo mundo comercializar sem tantas barreiras comerciais, sem tantas tarifas. Isso aí está morrendo com o Trump, porque o Trump reacendeu o nacionalismo econômico, no qual eu quero proteger a minha economia de vocês e por isso vou tarifar todo mundo. Então, para eles, o século americano chegou ao seu fim. Será mesmo? Eu tenho minhas dúvidas, porque pode ser que chegou ao seu fim, ou pode ser que os Estados Unidos estejam apenas se remodelando, se reformulando e estejamos passando por uma transição. Igual aconteceu com Roma, no qual ela já era um império para as regiões exteriores a Roma, onde ela chegava, dominava, tomava, mas internamente ela ainda era uma república, governado de forma republicana. Porém, chega a César e acaba com esse modelo de república e faz a transição para o império, de fato, tendo como primeiro imperador o seu sobrinho, o Augusto Otávio César. E aí? Será que estamos em uma transição e o Trump é o novo César? Eu tenho essa teoria, mas espero estar errado. Bom, daí eles vão dizer que a outra fonte de poder na atualidade é a China, que agora é uma concorrente de igual para igual dos Estados Unidos, tanto em poder econômico quanto em militar. Tem minhas dúvidas. Econômico talvez está chegando, mas militar, apesar de produzir tantas armas e tudo, ter um exército enorme, só que, assim, faz tempo que a China não participa de uma guerra, né? A China está buscando abertamente uma ordem mundial mais sinocêntrica, no qual favorece a ela mesma, obviamente. Todo país poderoso quer que a ordem mundial o favoreça, que com instituições e um arranjo global a essa altura. E está montando um eixo da resistência à ordem mundial dominada pelos Estados Unidos. Então aqui, para mim, eles estão confessando de que a ordem mundial ainda é americana. Que a China está tentando contrarrestar isso, contrapor a isso, mas a ordem mundial ainda é americana, é estadunidense. E eles colocam aqui como uma terceira fonte dessa mudança, seria o poder russo, que limita-se a estabelecer esferas de influência na região da Eurásia, nas suas antigas repúblicas soviéticas e a perturbar as democracias liberais. Então, para eles, a Rússia seria mais um sabotador do que um arquiteto dessa nova ordem. E aí? E quarto, a quarta fonte de poder dessa nova ordem seria a Europa, porém com um grande desafio geracional, que é de se afastar dos Estados Unidos e se aproximar cada vez mais do Indo-Pacífico, ou seja, se aproximar cada vez mais da China. Seria isso possível? Será que os Estados Unidos deixariam a Europa se afastar dele e se aproximar mais da China? A Europa está passando por um processo de remilitarização, justamente porque os Estados Unidos não quer mais pagar o custo de a proteger através da OTAN. Então a Europa poderá emergir como uma fonte independente de poder econômico e militar. Terá que diversificar mais a sua economia. Talvez fechando o acordo entre Mercosul e União Europeia seja o início disso. E no momento que ela estiver mais disposta a confrontar a Rússia, menos disposta a apoiar Israel e também mais disposta a se envolver com a China, ela emerge como essa nova fonte de poder, segundo o pessoal aqui do Asian Times. Fazendo assim com que os três centros de poder, Estados Unidos, China e Europa, cada um deles tem os seus desafios. Eles colocam aqui, os desafios comuns que eles têm. Populações envelhecidas, mais do que nada a Europa e China. Os Estados Unidos consegue arrumar isso através da imigração.
Quando eles querem, então eles priorizam a entrada de mais imigrante, e quando eles não querem, faz igual o Trump e barra muito mais. Os Estados Unidos enfrentam uma crescente desigualdade e instabilidade política. Instabilidade política é algo que a Europa também enfrenta bastante, a questão da instabilidade política, a desigualdade, e transitam de uma democracia liberal para um autoritarismo competitivo. Por isso que penso que talvez o Trump seja este novo César. Se terminarmos em um autoritarismo, isso será bem possível. Agora, qual é o desafio, particularmente da China? Ela tem um exército inexperiente, uma crise demográfica muito grande, porque o chinês, ele mal está tendo um filho por família, mesmo que agora foi liberado a ter 3 filhos e o governo está pagando até $500 para as pessoas ter filho. Eu creio que é $500 ao ano, uma coisa assim, muito pouco, obviamente. Mas está tentando incentivar as pessoas a terem filho e eles não querem, então existe uma crise demográfica muito forte e uma economia que, assim, já não cresce como crescia 2 dígitos a economia chinesa. Então ela pode estar enfrentando uma crise e, além disso, pode vir daqui a um tempo a sofrer uma crise política, que seria a crise pela sucessão do Xi Jinping, se começa muitas brigas no Partido Comunista Chinês para ver quem o vai substituir. Já a Europa está assolada pelo populismo nacionalista, de vários partidos populistas chegando ao poder, querendo desfazer-se muitas vezes da União Europeia e tudo isso. Também tem a pressão devido ao seu custo de bem-estar social. Agora mesmo caiu o primeiro-ministro da França, justamente porque ele queria fazer cortes no gasto francês, devido que o Estado francês está gastando bastante e não tem dinheiro para isso, está se endividando cada vez mais, mas esses cortes seriam justamente diminuir a qualidade ou os serviços grátis em educação, em saúde e outras coisas mais, e obviamente que a população não quer isso. E ainda tem que aumentar os seus gastos no setor militar. Então, esses seriam os desafios da Europa na atualidade. E de outro lado, nós temos o Sul global, que aí são várias potências emergentes que podem vir a ser uma dessas grandes potências ou não, pode ficar na eterna promessa, e aqui vai incluir Brasil, Índia, Indonésia, que seriam essas potências prometedoras para o futuro, que poderiam balancear essa ordem para um mundo cada vez mais multipolar. E eles colocam aqui, de fato, a nova ordem mundial está em um estado de fluxo disruptivo que promete anos de dificuldades crescentes. Tanto os Estados Unidos quanto a China precisam de aliados, e os países do Sul global continuarão a se proteger entre as potências concorrentes. Bem, o Brasil tenta jogar dos dois lados, atualmente está mais pró-China do que Estados Unidos, devido à nossa briga com os Estados Unidos pela questão do Bolsonaro, tudo isso daí. Mas assim, não sei se realmente estamos em um mundo multipolar ainda. Eu vejo, ou pelo menos me parece a ideia de que os Estados Unidos ainda é a grande potência, é o grande império mundial, o Império Yankee, no qual ele ainda dá as principais cartas no mundo. Ele ainda chama todo mundo, vem cá conversar com o pai, vamos aqui ajeitar tal situação. E ele tem potências desafiantes, que seriam a Rússia e a China. Para mim, a gente está em uma ordem multipolar, onde os Estados Unidos já não consegue mandar sozinho, porém enfrenta desafios, mas não deixa de ser o principal império global. Agora, se nós vamos para uma ordem multipolar em que os Estados Unidos já vai ter reduzida essa sua área de influência e vai ser compartilhada com outros, como a China, com a própria União Europeia e com a Rússia, é o que veremos, né? Talvez isso aconteça aí nos próximos 20, 30 anos. E aí, o que você acha? Eu sou o professor Jessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, onde tentamos analisar um pouco do que acontece no Brasil e do mundo a partir de um viés sem ideologia e sem políticos de estimação. No caso, é sem os dois de estimação, não quer dizer que não tem ideologia.